Olá, boa noite para vocês que estão acompanhando aqui o canal do YouTube. Bom, vamos trazer para você aqui as informações do Santos Futebol Clube, que ontem, né, que eu ontem trouxe, fiz análises do pós-jogo, também dando nota aos jogadores. Ontem o Santos não jogou nada, viu? Eu falo e repito o que eu falei no vídeo anterior, que o Santos ontem teve uma atuação pífia, não deu trabalho em momento algum durante os 90 minutos, ou mais de 90 minutos, ao goleiro Cleiton do Red Bull Bragantino. E é preocupante, porque ontem o Santos, deu para perceber que o Santos não tinha o Álvaro Barreal, né, que foi preservado. Ele não viajou para a capital, e também o Tassiano, que também foi outro desfalque da equipe do Santos. Então o Santos, quando perde peças, aí fica difícil você ter outras peças para repor. Só que infelizmente o Vojvoda, ou Juan Pablo Voivoda, né, que agora eu estou apelidando porque o Santos empatou 3 jogos. E é preocupante a situação do Santos, que em 5 jogos, uma vitória, 3 empates e uma derrota neste Campeonato Paulista, e precisa vencer o São Paulo, porque o São Paulo, que também não vive um momento bom no Campeonato Paulista, então o Santos precisa vencer a equipe do Morumbi. Bom, já vamos trazer para vocês as informações sobre o que o Santos volta à carga na negociação com o atacante Rony, do Atlético Mineiro. Há poucos dias ele já estava sendo preterido pelo Corinthians, só que depois aí surgiu, agora o Santos voltou à carga. Pelas informações, o Alexandre Matos, o atual gerente de futebol do Santos, viajou para Belém do Pará para se encontrar com os empresários, o staff do atleta Rony, que está no Atlético Mineiro, para que o Santos ele consiga já praticamente finalizar a contratação do atacante Rony, tá? Daqui a pouco mais detalhes, e também sobre o Michael também, que é outro que pode pintar no Santos Futebol Clube. Ele só não acertou com o Santos por causa que ainda precisa resolver os problemas com o Flamengo. O Flamengo que deve, acho que, direitos de imagens ao atleta, e também as luvas. Então foi por isso que até agora ele não chegou ao Santos, não se apresentou também já para assinar o contrato, por causa desse imbróglio que houve aí, então, onde que o atleta não acabou até o momento chegando ao Santos Futebol Clube. Bom, então, falando sobre a partida de ontem, o Santos, é o que eu falei, né? Fiz análise do jogo, falei sobre os jogadores. Para mim, os jogadores que se salvaram ali foi o Gabriel Brazão, que fez uma grande defesa, evitou a derrota, né? Que seria uma tragédia praticamente, porque a fase do Santos já é ruim. Perdendo seria pior ainda. O Santos que enfrentou um time que até agora não tomou gols. É verdade, não tomou gols, mas o Red Bull Bragantino, que faz uma campanha boa no campeonato, é o terceiro colocado do campeonato. O líder é o Novo Horizontino, olha só, hein? O Novo Horizontino, que o Santos derrotou na estreia. Agora, depois o time conseguiu só vencer os jogos e é o líder do campeonato. O Novo Horizontino, que tem 4 vitórias e uma derrota. Então, a equipe de Novo Horizonte, que deu a volta por cima, a derrota não comoveu a equipe de Novo Horizonte, que alavancou depois da derrota diante do Santos 4 vitórias seguidas, e não é à toa que é o líder do campeonato. Então, o Novo Horizontino, que faz uma campanha brilhante. E então dá para perceber então que a equipe de Novo Horizonte vai dar muito trabalho para os clubes grandes de São Paulo, viu? Pode ter certeza que vai dar muito trabalho. Então, vamos ver o que vai acontecer, né? O Santos precisa... na próxima partida do Santos agora será no próximo sábado, dia 31 de janeiro. O jogo será às 8h30 da noite, tá? O jogo entre São Paulo e Santos no Morumbi. Então é um jogo muito complicado, muito difícil. O Santos tem que vencer o São Paulo, porque o São Paulo também não atravessa uma fase boa no campeonato. Está com 4 pontos ganhos, a equipe do São Paulo. Então é um jogo de vida ou morte, tanto para São Paulo quanto para Santos. O Santos tem 6 pontos. Se o Santos perder para o São Paulo ultrapassa o Santos. Então o Santos não pode
pensar em derrota. Tem que vencer o São Paulo, depois tem que vencer o Noroeste, jogando em Bauru, no estádio Alfredo de Castilho, em Bauru, e depois na última rodada na Vila Belmiro contra o Velo Clube de Rio Claro. Ontem o Corinthians acabou derrotando a equipe do Velo Clube em Rio Claro por 1-0. Então, dá para perceber então que esse campeonato está muito complicado, né? Então, e o jogo foi no Benitão, né? Ontem o Velo Clube que perdeu para o Corinthians por 1-0. O Velo Clube que vai ser o último adversário do Santos nessa fase curta do campeonato, e que agora, quarta-feira, já tem estreia do Campeonato Brasileiro, e o Santos viaja para Chapecó amanhã à tarde, tá? Hoje o elenco se reapresentou no CT Pelé, hoje à tarde no CT Pelé, e amanhã de manhã o elenco volta a treinar, treino que o Vojvoda vai definir o provável time que enfrenta a equipe da Chapecoense nessa próxima quarta-feira, dia 28 de janeiro. O jogo será às 8 horas da noite na Arena Condá, em Chapecó. E o Santos não vai contar com o William Arão, que vai ficar 2 semanas fora dos campos. Ele que estava sentindo a panturrilha, embora ele tinha sofrido essa lesão da panturrilha, ficou uns tempos fora dos gramados, agora, e depois, claro, saiu lesionado. Depois ele teve problemas renais, e pelas informações que eu não sabia que ele tinha tido esse problema. Eu acho que o Santos perdeu muito sem ele no segundo tempo, onde o Red Bull Bragantino começou a ter espaços e quase fez gol, né? Um lance do Eduardo Sacha, que mandou a bola na trave, e também no lance em que o Gabriel Brazon fez uma grande defesa, salvou o Santos de uma derrota. Então, o Santos Futebol Clube precisa vencer a Chapecoense, e, claro, perde um jogador importante, que é o William Arão, que disse que ia fazer cirurgia hoje, mas passa bem. E acho que não sei se ele fez ou já vai fazer, mas tudo bem. Só que ele vai ficar 2 semanas fora dos campos, pelas informações trazidas pelo Felipe Camargo, do De Olho no Peixe, hoje à tarde. Estava acompanhando o De Olho no Peixe, então o Felipe Camargo trouxe a informação que o William Arão ficará fora dos campos por 2 semanas. Então o Vojvoda vai ter que se virar agora para saber quem será o primeiro volante no meio campo do Santos Futebol Clube. Para mim, na minha opinião, o João Schmidt não dá mais, ele não marca. O Zé Rafael não está jogando bem, ainda é meio complicado. Para mim, o Gabriel Menino tem que ser titular, tá? Gabriel Menino tem que ser titular do Santos. E eu acho que se o Gabriel Bom Tempo, se ele estiver recuperado da lesão, o Vojvoda tem que dar oportunidades para o Gabriel Bom Tempo. Não dá mais para deixar um bom jogador como o Gabriel Bom Tempo, que é uma peça importante, deixar no banco de reservas. Dá para encaixar ele no meio campo, dá para colocar ele como um meia, né, que eu acho que ele é um jogador que vai produzir bastante, então, jogando pela direita. E, claro, também dá para encaixar ou o Miguelito ou o Roleiser. Ou se não, se eu sou o técnico, eu colocaria o Miguelito, porque o Miguelito, para mim, está me agradando muito, jogou muito bem nas partidas. E ontem não entendi o porquê o Vojvoda tirou o Miguelito. Deveria ter tirado o Lautaro Dias, que não estava bem. Isso que não dá para entender. Substitui o time errado, escala o time errado. Mike, para mim ele não é melhor que o JP Sherman. Ele erra muito nessa escolha, na minha opinião, já que não quis preservar o Igor Vinícius. Por que não colocou o JP Sherman? Pô, ele é tão ruim assim, pior do que o Mike? O Mike não tá jogando bola faz tempo. Não pode colocar um jogador que praticamente compromete o time. O Mike, ele não ataca, não apoia, ele só marca. Não adianta ter um lateral que só marca. O Igor Vinícius é ao contrário, ele marca, ataca e apoia. É um jogador que vai para o ataque, e muito bem. Dá opções de jogadas. E eu acho que, sinceramente, não entendi porque o Vojvoda colocou o Mike. O Mike não vira mais, não tá jogando mais bola faz tempo. Tá achando que tá jogando Palmeiras. Não tá mais jogando Palmeiras, tá no Santos. Tá explicado porque o Palmeiras deixou liberar. Porque é um jogador que
Porque o Santos, olha, eu vou falar uma coisa para vocês. Ó, o Santos só traz refugos, não traz jogador quando está na fase boa do determinado time que ele está atuando. Quando o jogador já não serve para mais nada, eles liberam e aí, ó, olha o que a gente vê. Quando você vê que o jogador pode repetir o mesmo que jogou no outro clube, não joga nada. Então, o Santos ultimamente só traz refugos. Não vou falar que são todos, tá? Porque tem uns que acabam dando certo. O Igor Vinícius, por exemplo, no começo ele não foi bem, não começou bem, mas depois ele se recuperou, jogou um bolão depois, nas últimas rodadas do Campeonato Brasileiro. Mas eu acho que o Santos vai melhorar muito quando vier o Neymar. Só que o Santos não pode ficar dependendo de Neymar. O Neymar não pode ser taxado como o salvador da pátria. Isso aí é ridículo. Hoje estava acompanhando a conversa, a resenha do Felipe Camargo com um repórter que cobre a equipe da Chapecoense. Ele estava falando sobre que o Neymar, que para muitos, assim, para o time da Chapecoense é ótimo que o Neymar não venha, porque o Neymar é um jogador diferenciado. É um jogador que eleva o patamar do time do Santos. Pelo menos aumenta em qualidade do time do Santos. Então, o Santos não pode ficar dependendo de Neymar. Isso aí é um erro grave que o Santos comete, não é de hoje. Só que às vezes não dá para entender. Às vezes a pergunta que fica, quem é o culpado? É o técnico? São os jogadores? Ou é a atual gestão? Aí que está. Porque a política do Santos, a política do clube, acabou com o Santos Futebol Clube. A verdade é essa. Acabou com o clube. E é meio complicado às vezes, de entender, de às vezes explicar e argumentar o que acontece lá dentro do Santos Futebol Clube. Eu acho que, na minha opinião, quando o presidente já deu uma entrevista ontem, assim, claro, não vou falar no pós-jogo, mas sim, que ontem dentro do estádio, na Neoquímica Arena, ele já foi mais assim com os pés no chão. Sabe? Falou que o Santos precisa de reforços, o Santos não pode parar, não pode só contar só com esse elenco, porque é muito arriscado. E agora você vai ver, o campeonato já está quase no final, perto do final já. O Santos está mal das pernas, corre dois riscos. Uma, de ficar de fora do Campeonato Paulista, ou correr risco de ser rebaixado para a Série 2 do Campeonato Paulista. Isso aí seria vergonhoso se essa tragédia acontecer. O Santos não pode cair para a Série 2 do Campeonato Paulista. Vai ser vergonhoso se isso acontecer. E se isso acontecer, espero que não aconteça, pelo amor de Deus. Mas se isso acontecer, a culpa começa pela atual gestão, pelo presidente Marcelo Teixeira e a diretoria. Esperar a água bater na bunda, depois aí quando vou acordar, se for acordar tarde, já é tarde. Aí não adianta consertar o M 3 pontinhos que fez. Para não falar uma palavreada aqui, tá? Porque se acontecer essa tragédia, espero que não. Espero que não. Mas se isso acontecer, vai ser por culpa, começando pela atual gestão. Presidente, diretoria, né, junto com o Alexandre Matos também, que faz parte da atual gestão do Santos, que é o diretor de futebol do clube, dirigente, e depois comissão técnica e os jogadores. Somente o técnico, né, que tem escolhas erradas, escala mal o time, substitui errado, como sempre. Esse é o problema do Juan Pablo Vojvoda. Ou Juan Pablo Voi de empate. Vai empatar lá longe, hein? Pelo amor de Deus. Com o Vojvoda só empate. É incrível. E atrapalhou muito o Santos no ano passado. Não fosse tantos empates no Campeonato Brasileiro, daria possivelmente do Santos poder pelo menos chegar a Libertadores. Se não tivesse empatado tantos jogos. É difícil, né? Muito difícil a situação do Santos Futebol Clube. Bom, então o Santos amanhã, hoje o time se reapresentou
um dia após o empate em 0 a 0 contra o Red Bull Bragantino, sinal de alerta na Vila Belmiro. E o Santos amanhã realizará o último treino, onde o Juan Pablo Vojvoda vai definir o provável Santos que enfrenta a equipe da Chapecoense na quarta-feira, a partir das 20 horas, 8 horas da noite, no horário de Brasília. E amanhã o último treino e a delegação santista, junto com, claro, o elenco, a comissão técnica, viajam para Chapecó amanhã à tarde. E a previsão de chegada lá na cidade de Chapecó, no estado de Santa Catarina, a previsão é de que os jogadores do Santos cheguem a Chapecó de avião por volta de 17 horas e 30 minutos. Essas foram as informações trazidas pelo Felipe Camargo, que já vai estar amanhã lá na cidade de Chapecó e vai apresentar de olho no Peixe ao vivo amanhã. Então amanhã, você que não é inscrito do canal De Olho no Peixe, eu recomendo para você se inscrever no canal De Olho no Peixe, tá? Você aí que está assistindo esse meu vídeo, então já recomendo. Se você não tiver o De Olho no Peixe, se não estiver inscrito, se inscreve no canal, ativa a notificação com o sininho e deixa o like também. E também, claro, eu recomendo para que você também deixe o like também nesse vídeo, tá bom? Para dar engajamento. Então, porque amanhã o Santos realizará o último treino amanhã de manhã e depois, logo mais à tarde, viaja para Chapecó, visando o jogo de quarta-feira contra a equipe da Chapecoense. O jogo será às 20 horas. Depois, logo após o jogo, claro, vai ter a coletiva pós-jogo com o técnico Juan Pablo Vojvoda. Espero que com o Santos estreando com vitória na quarta-feira. Depois, aí na mesma noite, o Santos já volta já sai de Chapecó voltando para Santos e chega de manhã cedo para Santos, e onde que aí depois, logo mais à tarde, os jogadores se reapresentam no finzinho da tarde, por volta de 5 horas da tarde, 3h30 da tarde, os jogadores chegam ao CT Rei Pelé, previsão para que eles cheguem no CT Rei Pelé, e depois o treino começa por volta de 5 horas da tarde, isso já na quinta-feira, tá? Um dia após o jogo contra a Chapecoense. E esse jogo, claro, esse treino com o time que vai voltar a treinar na quinta-feira, já avisando o jogo no sábado contra o São Paulo no Morumbi. Então vai ser um jogo um atrás do outro. E agora com essa temporada sempre há riscos de um técnico sempre perder um jogador por lesões musculares, né? Perdeu agora o Ilharão, só que ele teve que ter um problema renal e vai ficar 2 semanas fora dos campos. Não foi exatamente a lesão na panturrilha, mas sim, ele teve outro problema. Melhoras para o Ilharão, forças para ele, que ele fique bom logo e que volte logo ao Santos, porque vai desfalcar o time em 2 semanas. Então vai ser muito complicado. Ele passou por uma cirurgia, tá? O Ilharão, pelas informações que eu trago para você, passou por uma cirurgia, né? Que ele tem problema renal e ele praticamente ele vai permanecer 2 semanas sem realizar atividades físicas, ficará afastado por 2 semanas sem realizar atividades físicas, e ele anunciou que o jogador, que passou, ele retirou no cálculo renal uma pedrinha, né? Então, que estava atrapalhando. Mas ele então vai ficar afastado, tá? O próprio jogador. Então ele vai ficar 2 semanas e ele constataram, né, no cálculo grande, tanto na parte renal, né, no hospital do departamento, que recomendaram a cirurgia a fim de evitar algo mais grave, né? Então Arão permanecerá com uma sonda interna por alguns dias durante o início do processo de recuperação da cirurgia. Né? Então ele, que já havia deixado a partida contra o Bragantino no intervalo, dando lugar a João Schmidt, e virou preocupação para a comissão técnica. O capitão santista, que assim que vira desfalque para pelo menos dois jogos da reta final da fase de classificação do Campeonato Paulista, e a equipe soma 6 pontos e ocupa a décima colocação do Campeonato Paulista. Então ele está fora, o Santos que está fora da zona de classificação, então o Ilharão praticamente está fora contra o Chapecoense na estreia do Campeonato Brasileiro, quarta-feira,
dia 28 de janeiro. E 3 dias depois, já voltando ao foco no Campeonato Paulista, o Santos joga no sábado à noite, por 8h30 da noite, 20 horas e 30 minutos, no horário de Brasília, contra a equipe do São Paulo, no estádio do Morumbi, tá bom? Então, o Ilharão ficará 2 semanas, ele, claro, se submeteu a uma cirurgia, porque teve problemas renais, então ele ficará 2 semanas fora das atividades físicas, então ficará afastado do Santos por 2 semanas, e claro que depois vai ter que recuperar o ritmo, a forma física ainda, que é normal quando o jogador para talvez de treinar, de também ir na academia para manter a forma física. Então isso aí, queira ou não, atrapalha muito um atleta. E também, uma informação, o Santos retoma conversas para contratar Rony do Atlético Mineiro. O atacante de 30 anos, que é visto como reposição para a saída de Guilherme, que foi negociado com o Houston Dynamo dos Estados Unidos acho que por 2 milhões de euros, né? Tá equivalente a 2 milhões de dólares, equivalente a 11 milhões de reais, né? Cotação atual. Então ele foi negociado com o Houston Dynamo. Então o Rony pode ser essa peça para ocupar o lugar deixado pelo Guilherme, que foi negociado com o futebol dos Estados Unidos. E o Santos retomou as conversas do atacante Rony do Atlético Mineiro e o diretor de futebol, que viajou para Belém do Pará para se encontrar com o agente do jogador. Então o Hércules Júnior, que é o agente do atleta, né, Rony, que atualmente está no Atlético Mineiro, que o Santos está negociando, que volta à carga novamente para negociar com o atleta Rony, e em busca de facilitar a liberação. E o Rony é visto como uma reposição para o time titular após a saída de Guilherme para o futebol dos Estados Unidos. E o camisa 11 foi vendido ao Houston Dynamo por cerca de 11 milhões de reais, e a negociação pelo jogador do Galo tem valores semelhantes. E o Rony tem contrato até dezembro de 2027 no Atlético Mineiro, que topa negociá-lo de forma definitiva, dependendo das garantias de pagamento. O Corinthians, que chegou a monitorar o jogador, de acordo com o diretor de futebol Marcelo Paz, não avançou pela contratação, tá? Essas informações que eu trago, que o Corinthians tentou, só que não avançou, né, através do diretor de futebol Marcelo Paz, né, que não avançou pela contratação do atleta. E está nos planos do Atlético Mineiro a liberação para abrir espaço não só na folha salarial, mas no elenco. E a ideia do Atlético Mineiro é concluir a negociação nas próximas semanas. Embora tenha um percentual baixo de possibilidade de revenda, o atacante é visto do Santos como uma necessidade urgente, pois o Peixe ainda não engrenou nessas primeiras rodadas do Paulistão e está neste momento fora da zona de classificação à próxima fase. Então, o atacante Rony pode ser o reforço do Santos. Parece que tem tudo para dar certo. Mas é engraçado, toda vez quando o Santos está em péssima fase, surgem essas duas informações. Uma hora quando é a informação da SAF, quando é a informação da nova arena, da possível nova arena, quando fala do Michael, depois quando fala do Rony. É inacreditável. Quando o Santos está bem, essas informações nem aparecem. Mas quando o time está mal, surge toda vez, para muitos, cortinas de fumaças, né? É inacreditável. Só no Santos acontece isso. A verdade é essa. Bom, amanhã eu volto para trazer mais informações do Santos. O Santos que vai chegar amanhã no finzinho da tarde, tá? Lá na cidade de Chapecó. Amanhã o elenco treina no CT Rei Pelé e já viaja para Chapecó. E claro, entre o finzinho da tarde e começo de noite, lá na cidade catarinense de Chapecó. E o Santos ficará concentrado, os jogadores, a delegação santista ficará concentrado para o jogo de logo mais na quarta-feira à noite, às 20 horas, horário de Brasília, Chapecoense e Santos. Eu acredito que esse jogo terá transmissão do canal Sport TV, viu? Eu acho que esse jogo terá transmissão do canal Sport TV, porque o jogo será às 8 horas da noite, então Sport TV ou Premier, acho que transmitirão essa partida, esse jogo Chapecoense e Santos.
o jogo que vai ser da Globo, provavelmente São Paulo e Flamengo, tá? São Paulo e Flamengo por TV Globo e também GE TV, que é no canal do YouTube, que é a famosa plataforma digital. E também, acho que no Sport TV também transmitirá essa partida. Acho que será o jogo do canal Sport TV, o jogo entre São Paulo e Flamengo, ou no Premier, tá bom? Então acho que o jogo do Santos terá transmissão desse canal que eu te falei, do canal Premier, provavelmente. Bom, amanhã eu volto então com mais informações do Santos, trazer de tudo, né? Também o Santos que voltou a carga ao atacante Rony, que pode, enfim, já acertar com o Santos, e então o Santos pretende pagar a multa e para ter o Rony em definitivo. Espero que o Santos acerte as dívidas com o Arouca de Portugal, né? Para pagar a equipe de Arouca de Portugal pela compra do João Basso, e também que o Santos acerte o Pedro Caixinha. Porque se não acertar, eu espero que a diretoria e o presidente fiquem cientes disso. Porque se o Santos não pagar, pode sofrer o transfer ban, o Santos vai ter sérios problemas. Espero que eles tenham consciência de não prejudicar o Santos. Chega de politicagem, pelo amor de Deus. O Marcelo Teixeira, diretoria, parem de fazer M3 pontinhos, pelo amor de Deus, hein? Já chega. Vamos conscientizar. Comece a pagar as dívidas logo. Já paga, então, já que não, já venderam o Souza, agora paguem as dívidas. Só assim eu acho que o Santos pelo menos vai se livrando de muitas dívidas aí, de muitas pendências aí financeiras que o clube está devendo. Certo? Bom, pessoal, boa noite. Amanhã eu volto com mais um vídeo falando do alvinegro mais famoso do mundo. Nascer, viver e no Santos morrer é um orgulho que nem todos podem ter. Boa noite e até o próximo vídeo. Valeu, galera. Tchau.